bem-vindos a mais um episódio do podcast Mauro Rauch, Inteligência, Conexão e Estratégia. E hoje, com os nossos convidados aqui, vamos ter um tema importante, né, para o Vale do Taquari. Nós vamos falar do turismo como um vetor de desenvolvimento regional, a partir de um projeto, né, de uma proposta que acaba de atingir um marco histórico no Vale do Taquari, que é o surgimento da Rota dos Açores. Com a aprovação oficial nas câmaras de vereadores dos 5 municípios, né, Bom Retiro do Sul, Tabaí, Paverama, Taquari e Fazenda Vila Nova, o projeto, né, deixa o campo das ideias e entra definitivamente na sua fase de implantação. Então, mais do que um roteiro turístico, né, a Rota dos Açores se propõe a valorizar a herança cultural açoriana, fortalecer o pertencimento regional e criar oportunidades econômicas sustentáveis, conectando história, cultura, patrimônio, educação com a iniciativa privada, que são os grandes fomentadores dessa atividade tão importante. E como transformar este patrimônio em produto turístico? Qual é o papel da governança regional e das entidades do setor? E onde entram os empreendedores neste novo cenário, né, do turismo regional, especialmente ali envolvendo a Rota dos Açores. E é isso que, a partir de agora, a gente vai conversar aqui com os nossos convidados, né? Está conosco aqui a Vanessa Spinder, representante da Anturvales. A Anturvales tem sido uma parceira nossa lá em Bom Retiro do Sul, né, na Aquibom, nos eventos que temos realizado, que é a entidade que articula o turismo no Vale do Taquari e atua diretamente na construção das estratégias regionais, na própria organização e estruturação do turismo regional. Então, obrigado, Vanessa, por estar conosco. Juca Richter, que é empresário, né, que traz um olhar de quem investe no Vale do Taquari, de quem investe no turismo, né, de quem busca oportunidades a partir do empreendedorismo e acredita, né, no turismo como negócio e como um motor do desenvolvimento local e regional. E também está conosco aqui o prefeito Anderson Vargas, prefeito de Tabaí, é um dos prefeitos, né, dos municípios envolvidos aqui na Rota dos Açores. Eu sempre brinco, né, Anderson, da importância de nós termos lá pelo menos agora 2 grandes outdoors, se não 3, né, Juca? Um dizendo, né, bem-vindo a Tabaí, a porta de entrada do Vale do Taquari, né, e bem-vindo a Tabaí, a porta da Rota dos Açores. Eu acho que Tabaí tem um papel importantíssimo nesse processo, né, e eu tenho que ter certeza, né, você que tem lá todo o benefício da dupla margem, né, da 386, da 287, ou seja, Tabaí está estrategicamente posicionado para ser um município com muitas oportunidades, e digo, aqueles que querem investir, que acreditam, tenham em Tabaí um local de muitas oportunidades. Mas para conversar um pouco conosco aqui, nós vamos conversar e eu vou começar aqui com a Vanessa, né, até porque, digamos assim, é o organismo aqui que coordena, que talvez quem melhor conhece tudo o que acontece em termos de turismo aqui no Vale. Vanessa, a aprovação da Rota dos Açores, né, pelos municípios envolvidos, representa naturalmente um avanço, né, institucional importante. E aqui eu sempre digo, nós não estamos pensando na Rota dos Açores como algo que segrega, mas pelo contrário, como algo que integra, né? Tanto quando a gente fala da Rota do Pão e Vinho, quando a gente fala do Trem dos Vales, quando a gente fala do Cristo Protetor, de tantas outras iniciativas que estão surgindo, não? Então, nosso papel é integrar, ou seja, ser mais um instrumento de valorização do turismo. Do ponto de vista da Anturvales, assim, o que esse consenso micro-regional significa para o turismo do Vale do Taquari? Ela é considerada uma instância de governança regional, então reconhecida tanto pela Secretaria de Turismo do Estado quanto o Ministério do Turismo, assim como nas outras 27 regiões, a gente tem 28 no Estado, né? E esse projeto que agora está saindo do papel, ele integra tudo que a gente já planeja há anos, né? E que a gente vem também tirando do papel. A gente também tem, na parte alta do Vale, a Rota da Erva Mate. A gente tem produtos no Vale que enaltece a cultura. E a Rota dos Açores vem para isso também. Então, vem para falar um pouquinho de uma das colonizações também que a gente tem aqui no Vale. Porque além da alemã e da italiana, a gente tem a açoriana. E que fica muitas vezes um pouco esquecido, até no estado. Inclusive é a primeira de todas. Que Exato. Ficou, né, se a gente olhar pelo e a gente tem no Brasil rotas semelhantes, né? E roteiros a nível português e açoriano. Ali em Santa Catarina, né? A gente tem vários produtos. E isso também vem para agregar, eu usaria também essa palavra, porque além desse movimento que a gente tem, que começou muito o turismo se posicionar com o Trem dos Vales e com o Cristo Protetor,
anterior, a gente precisa de outros atrativos e de novidades para esse turista vir para cá de novo, fazer uma boa propaganda e para outros também usufruírem do nosso vale. Então, é isso que a gente precisa cada vez mais, né? A gente ter produtos, e daí vem a questão empreendedorismo também, né? E a questão pública. Ter a infraestrutura necessária, o empreendedor também se sentir confortável e ter esse ambiente para investir. Então, termos cada vez mais essas ações e esses produtos é essencial justamente para o fluxo turístico, a gente aumentar. Porque não adianta só ele passar na BR, a gente tem que captar ele. A gente tem que mostrar o que a gente tem e dizer, não, você pode ficar aqui e gerar mais diárias. Porque aí a gente começa a falar da economia do turismo. Né? A gente começa a movimentar isso e entender que a gente consegue ter o turismo como uma economia. As pessoas que estão pensando no que vão estudar, os jovens, apostarem nas profissões do turismo e, quem sabe, também serem empreendedores. Então, a gente precisa cada vez mais dessas lideranças e dessas ações. E também a Anturvalles, então, vem junto, né, como essa governança, e o papel dela tem uma questão também da gente divulgar tudo que acontece. Então, a gente, cada ano, nossa responsabilidade cresce, né? E estamos sempre juntos aí nas ações. Legal. E até eu conversei essa semana com o CIE exatamente nesta dinâmica, né, dessa ação que a gente pretende desenvolver para o mapeamento da Rota dos Açores, já usar os jovens estudantes que possam já ser contratados por estágio via CIE para inseri-los nesse trabalho. Claro, vamos ter ali o turismólogo, vamos ter ali alguém da área de planejamento, as pessoas que pensam, mas trazer já esses jovens para dentro dessa realidade, porque são eles, na verdade, que vão colher os frutos dos investimentos que nós estamos fazendo em turismo hoje, né? Por mais que a gente acredite que o turismo tem um grande potencial, ele não é um potencial imediato, né, Juca? Então, ele requer que a gente tenha paciência, você melhor do que nós sabe quanto custa fazer investimentos, né? E obviamente que sabe que os resultados são demorados. Eu acho que é um pouco nesse sentido, né, Juca? Primeiro, bom dia, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Anderson, Vanessa, estar aqui com vocês e receber esse convite para falar sobre esse movimento que é tão importante e de tanto potencial que é o turismo, estar inserido nisso já é um privilégio. Então, muito obrigado por me convidar. Desculpa. Paciência, persistência, né? Dar o tempo necessário, isso é imprescindível para qualquer negócio. E a gente está numa região, num vale muito próspero, né? E se a gente conseguir ter esse dinamismo de que os municípios inseridos, né, cada um com as suas forças, né? Cada um com seus potenciais, mas que tenha um norte para o mesmo caminho, nós nos tornaremos e podemos desenvolver isso de forma muito próspera. Porque o turismo, né, se fala há tanto tempo, a indústria limpa, né? Nós já temos as pessoas que passam por aqui. E são milhares de pessoas que passam todo dia. O que a gente tem que fazer? Com que elas parem, que elas fiquem no nosso lugar. E para que elas parem, nós temos que oferecer algo. E nós temos muito para oferecer. Desde a parte cultural, e agora com essa rota açoriana, né, que vem fortalecer mais ainda uma cultura forte que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e no Vale, que é a característica da imigração alemã e italiana, né? Vem para fortalecer mais ainda esse movimento e trazer a cultura, né? Resgatar isso de forma como os alemães, os italianos já fazem, e colocar isso como um produto para oferecer para que as pessoas passem aqui. Tudo isso que está acontecendo, vejo que é de grande potencial, e se a gente se apropriar disso, pela estratégia que a localização estratégica que a gente está aqui, tem tudo para dar muito certo e sermos muito prósperos, sempre avaliando o tempo, né? Mas se a gente não começar, o tempo passa, né? E a gente perde as oportunidades. Exatamente. Eu acho que isso, Anderson, também tem a ver com a própria perspectiva do poder público, né? A gente que milita na política, né? Muitas vezes a gente é muito imediatista porque os políticos geralmente, e aqui isso não é uma crítica, né? Às vezes até porque quem faz política depende, né, de renovação política o tempo todo. A política muitas vezes está muito focada na coisa do resultado imediato, porque já está pensando ali na próxima eleição, né? Praticamente no Brasil nós temos eleição de 2 em 2 anos, né? E você nos dizia aqui de todo o teu envolvimento neste processo. Mas como é que você, né, vê hoje ali, primeiro que você
está estrategicamente bem posicionado ali, né, abrindo as 2 rodovias, né, por onde passa todo esse público que o Juca mencionava aqui, né, e a tendência é que a RS 287 ainda aumente muito mais a sua movimentação depois da duplicação ter sido concluída, assim como a parte final da 386 também. Como é que você vê a Rota dos Açores? E eu sei que você se envolveu rapidamente, eu estive lá contigo na prefeitura, estive com os vereadores. Como é que você vê essa perspectiva dos municípios? Como é que esses 5 municípios precisam trabalhar, digamos assim, sem considerar questões políticas eleitorais, mas sim como política pública de fomento do turismo para fortalecer todas as comunidades envolvidas nesse processo? Como é que o prefeito Anderson enxerga isso? Quero dar um bom dia a ti, Mauro, e agradecer pelo espaço de estar aqui hoje. O Juca também conheci agora e quero que ele vá visitar o município lá e conheça, como ele falou, ele conhece bem o potencial do nosso município. Eu quero ser um parceiro para poder fazer o município ali, as margens da 287, 386, a gente fazer investimentos como o senhor já fez aqui, com o business ali. A Vanessa, que eu iniciei o mandato agora, Mauro, em janeiro, e a primeira coisa que eu fiz foi chegar a Anturvales e voltar a associar o município a Anturvales, que é muito importante. O município pequeno ele não tem como ter uma secretaria do turismo, ela é vinculada à nossa secretaria junto à educação. E a Anturvales ela consegue dar um aporte, um suporte e mostrar, né, o nosso município ali, o que tem de potencial turístico para o Vale do Taquari, para o estado. Então a gente fez a primeira, eu vou comentar, nossa primeira, né, rota turística que a gente fez foi, a gente lotou um ônibus, né, lá de pessoas que tivessem interesse de conhecer a rota, e a gente fez a rota turística no início do ano. Era um mês de bem calor, muito quente, mas a gente passou por várias propriedades lá e a gente naquele momento pensava num futuro que a gente poderia, né, divulgar essas propriedades. Só que hoje em dia a internet ela faz um boom, né? As pessoas que participaram ali fizeram, né, uma postagem no Instagram, Facebook, e olha, e o que a gente pode falar hoje do turismo lá rural, dessas propriedades que foram abertas para visitação, a gente não tinha noção do quanto aumentou o movimento, as agendas dessas propriedades. Então foi muito importante. E essa questão agora, eu quero dar os parabéns novamente para o Mauro, dele estar liderando essa questão da Rota dos Açores, que o nosso município ele é filho de Taquari, colonização açoriana, e como já foi falado aqui também, a gente tem colonização alemã, italiana, mas a gente também agora a gente pode mostrar essa Rota dos Açores, essa colonização, linkar, como o Mauro mesmo falou, o nosso município, o nosso estado, o Brasil com Portugal, né, Mauro? Isso é muito importante. Quando foi me visitar e me passou isso. Isso amplia muito os horizontes, e a gente tem uma parceria muito grande com os municípios vizinhos, que é Fazenda Vila Nova, Paverama, Taquari e Paverama também. Esses municípios a gente consegue ter uma proximidade. Eu não vejo nenhum, assim, problema da gente sentar e cada município tem a sua peculiaridade, a gente pode mostrar e vender esse produto, né? E vendendo, como vocês falaram aqui, a questão do pórtico, né? Da Rota dos Açores. E eu quero aproveitar e colocar um pórtico. Nosso município tem 30 anos e não tem um pórtico identificando o nosso município. Então, isso a gente já pode fazer em parceria, trabalhar junto, colocar o pórtico Bem-vindo a Taquari, o portal do Vale do Taquari, né? Bem-vindo a Tabaí, né? Tabaí. Já me perdi. Bem-vindo a Tabaí, o portal do Vale. O portal do Vale do Taquari. Bem-vindo a Tabaí, o portal do Vale do Taquari. E então é muito importante a gente mapear essa localidade, que as pessoas passam por ali e não sabem onde é que é a divisa com Triunfo, até onde é que o nosso município vai. Então eu quero ser parceiro, já como o Anturvales e a gente, o Mauro, eu sei que tu tem pouco tempo também, mas tu tá conseguindo se desdobrar aí para fazer esse trabalho. Eu quero ser parceiro também, junto com o Juca, junto com o Anturvales, a gente chamar esses prefeitos aí, sentar e fortalecer essa rota aí. Não, perfeito. Eu acho que isso, Anderson, é importante, né? Essa percepção de que o tempo, os potenciais, né? Isso tudo precisa ser bem avaliado, bem dimensionado, e até, eu acho, a gente falava um pouquinho aqui antes do bastidor, né, Juca?
não é só o investimento do turismo propriamente dito, né? Porque o que vem junto com isso vem o desenvolvimento de outras atividades econômicas que vão trazer pessoas, que vão gerar empregos, que vão gerar renda, que vão gerar tributos e que vão, consequentemente, atrair outros investidores também para o turismo, né? Então, acho que isso que é importante. E quando tu traz essa experiência, né, de colocar as pessoas no ônibus, de levar para conhecer os potenciais, eu acho que isso é muito importante. E aí, Vanessa, eu acho que esse também é uma etapa que a gente tem na Rota dos Açores, né, de fazermos ali um diagnóstico do que nós temos nos 5 municípios e depois botar as pessoas no ônibus e levar para conhecer e fazer. Eu acho que é isso, né? Isso, e esse ano aconteceu movimentos assim no Vale, devido também às novas gestões, né? E os conselhos de turismo são muito importantes, e ali tá o meio privado e público, a sociedade civil, junto, planejando, analisando, vendo e aconselhando o poder público para as ações no turismo e demais investimentos. E aconteceu de muitos municípios fazerem exatamente isso. Porque muitas vezes os empreendedores não se conhecem, os moradores não se conhecem, e como que tu não vai, né? Tu vai desenvolver se tu não consegue nem indicar o que tem no teu território. Então, a gente também precisa fazer movimentos, ainda que o Vale conheça o Vale, né? A gente tem algumas propostas aí também para o ano que vem, justamente para a gente poder vender o Vale. E não só isso, a gente despertar o pertencimento, né? A gente gostar e entender tudo que a gente tem. E aí a gente vê o potencial, a gente incentiva, a gente falou antes dos jovens, tem a questão ainda de trabalhar o turismo nas escolas, a gente tem algumas coisas aí ainda para mostrar, né, e para organizar. Mas uma das questões que a gente também precisa pensar, e é uma das coisas, enquanto Anturvales, a gente tem visto muito isso, para a gente comunicar o que a gente tem e comunicar para fora. Porque a gente tem que fazer nosso pertencimento interno, mas a gente precisa dizer, o Vale do Taquari tem isso e muito mais. E tem um evento que a Anturvales está liderando com o Rafael, que é um evento com grandes agências de turismo. Acho a Turisvales, isso, tá? A gente está em planejamento ainda, já está bem avançado. A Turisvales, ela é uma proposta, né? Aconteceu em 2013 aqui em Lajeado, e ela vai acontecer, então, ano que vem, em Venâncio Aires, para a gente conectar também o Vale do Taquari com o Vale do Rio Pardo. E ela é justamente para convidar as agências com estandes, convidar as agências operadoras para mostrar os produtos, para fazer essa conexão com outras regiões, até com outros estados, porque não, né? Guias de turismo, o pessoal que vende, o pessoal que organiza essas viagens para mostrar o que a gente tem nos vales. Então, a gente vai ter uma parte de qualificação também, porque a gente precisa falar, a gente precisa ter seminários nisso, né, junto. E é justamente é como se fosse, eu brinco, uma mini Festures. A gente mostrar tudo que tem e atrair esses olhares, né, porque às vezes é difícil, a gente fica entrando nos sites para fazer para mostrar tudo que tem. E aí, é um espaço para conectar, para negócio, para fazer ter essa visibilidade. E é importante isso, né, Juca, quando o poder público, quanto uma instituição como a Anturvales, chama o Juca, chama o Mauro, chama os empreendedores, gente, vamos entrar aqui num ônibus hoje, vamos olhar o que existe, vamos olhar o que tem, né, porque às vezes, né, como investidor, você vinha falando um pouco aqui, tu passa na rodovia, tu vê uma área, tu vê uma placa de vende-se ali, então daqui a pouco tu pede ali para a tua equipe técnica fazer uma avaliação, mas nem sempre, né, tu tem ali uma percepção mais geral de tudo que pode, todas as potencialidades que estão acontecendo. Você acha que os nossos empresários, investidores aqui da região estão preparados para esse desafio de buscar as oportunidades e investir aqui no turismo do Vale? Bem, primeiro, quando a gente prospecta um negócio, e veja bem como é importante o que a Vanessa colocou, da gente conhecer o que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe o potencial que a gente tem para colocar em potencial para levar isso a negócio. Então, isso é uma coisa básica. Depois disso, quando a gente olha para a nossa área, o que a gente faz quando a gente tem um produto novo, Mauro? Primeiro a gente acredita nele, desenvolve com pesquisa, com dados, com números, para entender se aquilo se ele para em pé ou não. Depois, o próximo passo é levar para os corretores. Eles que vão validar o produto, porque é eles que vendem para o mercado. O que a Vanessa fala? Na medida que tu conhece o teu produto,
tu acredita nele, entende que ele é um bom negócio, aí tu mostra para a comunidade, aí tu traz as pessoas de fora. Quem vai vender isso? As operadoras. Então tu traz elas para cá para conhecerem e venderem, alcançarem lugares que a gente não alcança. E aí, vindo para a tua pergunta, como os empresários enxergam isso? Eu creio que na medida que tu começar a fazer esse tipo de ação, né, para que o empresariado entenda e conheça o potencial. E quando a gente fala em potencial, isso vai desde Itabaí, como Cruzeiro do Sul, ou como Progresso, Sério, ou Teutônia, qualquer cidade, Lajeado, Estrela, todos nós só somos fortes pelo conjunto, pelo vale que nos fortalece. Então, se Lajeado muitas vezes traz números bons, não é por conta só de Lajeado, mas é por conta de todas as cidades que fortalecem. Então, Itabaí também faz parte disso. E aí trazendo um pouco de como a gente deve acreditar e como o empresário deve acreditar. No nosso empreendimento 386 Business Park, por exemplo, na área pública que a gente destinou, que são as áreas institucionais de recreação, a gente pensou como isso poderia trazer um efeito e ser potencializado para que aquele ambiente recebesse algo que faça sentido para a região. Criamos uma parceria, na época ainda com a Karine, que era da Secretaria de Turismo, junto com a Turvales, levamos um projeto para o governo estadual e fizemos a Praça Caminhos do Vale. Uhum. Ela está posicionada num empreendimento que tem uma grande visibilidade e dentro do conceito de que se criou o empreendimento lá, esse espaço público que tem um ambiente, um anfiteatro ao ar livre, tem o Círculo da Fé, que representa todo o movimento do Cristo Protetor, e o Caminho do Vale, representando como os municípios estão, surgiu a ideia e se desenvolveu isso para que os municípios se apropriassem daquele local e colocassem o seu monumento representando o turismo, o potencial turístico que tem na sua cidade. Então, isso pode acontecer de um formato ou de outro, mas já temos um lugar pronto, neutro, para receber todos os municípios, e aí tu começa a fazer isso, tu começa essa integração, provoca a integração. Itabaí vai estar com o seu espaço dentro de um espaço único que não é de Estrela, mas ele é do Vale do Taquari. Então, acredito assim, Mauro, sim, que esses movimentos são importantes e necessários para que o empresário entenda isso, né? Como ele pode, com o seu produto, com o seu negócio, se beneficiar de algo que é um potencial muito grande, que é o turismo. Porque se as pessoas estão passando por aqui, vêm para cá, e nós temos tanto potencial, é desenvolver eles, conhecer eles, desenvolver eles, se potencializar e fazer o que precisa ser feito a nível de marketing, que as pessoas venham para cá, e aí todo mundo ganha com isso. Sim. Tô aqui pensando, né, te ouvindo aqui, e me parece, Vanessa e Anderson, que o Juca não disse a palavra, né, mas talvez aqui nós podíamos, talvez nesse espaço, pensar numa feira de oportunidades, né, de ter um evento ali de feira de oportunidade de negócios, de turismo, de outros empreendimentos, porque na verdade nós estamos diante de uma região, de um local centralizado. E a outra verdade que a gente precisa ter claro, né, que as pessoas de Sério e de Itabaí não se conhecem. As pessoas de Itabaí não conhecem o que tem em Sério, o pessoal de Sério pouco conhece do que tem em Itabaí, e muitas vezes as potencialidades e as oportunidades estão conjuntas, né? Quando a gente pensa, né, no prefeito Moisés, que daqui a pouco deve estar aqui conosco, né, a Feira da Pitaia, né? A Pitaia é algo absolutamente inovador para todos nós aqui, né? É um produto que ganhou visibilidade há pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, qual é a grande potencialidade de Itabaí, né, que nós podemos mostrar para os outros municípios, para as pessoas, para fazer integrar? E talvez esse espaço, né, possa ser um momento para a gente fazer uma vez por ano, né, um evento para mostrar isso. Parece razoável isso, Anderson? A fala do Ju, que ela traz um projeto que a gente já debateu no município lá. A gente tem um espaço que é muito importante, mas é importante os municípios abraçarem junto essa demanda com Itabaí. Posto da Polícia Federal. Já tiveram tratativas da gente pegar uma cedência do governo federal para a gente ter aquele posto ali. E ali tem um espaço para a gente colocar... Brilhou o olhinho aqui, Mauro. A gente Não, a gente consegue em parcerias. Eu não consegui este ano ter o tempo de formalizar esse pedido, mas já me sinalizaram que é possível. A gente tem uma estrutura,
né? Tem um espaço e é um ponto estratégico. Como o Juca falou agora do espaço que tem ali no empreendimento que o senhor comentou há pouco no business da 386, lá a gente pode pensar também no espaço, e lá tem um espaço bem mais amplo para a gente trabalhar entre os cinco municípios e lotear aquele espaço para ter uma referência, ter uma pessoa ali que vai receber as pessoas, mostrar, né, um catálogo turístico do Vale. Uma central de informações ao turista. Isso, assim, isso. A gente pode começar a trabalhar isso aí. Eu sou parceiro para a gente buscar essa cedência no governo federal, porque ela está lá, a gente pode dizer, abandonada, porque a Polícia Federal está aqui agora. Sim. E não tem, a gente fez vários movimentos para a Polícia Federal voltar para lá, mas não tem nenhuma sinalização do governo. Então, aquele espaço ali para eles é importante, até uma cedência para o município. E prefeito, a gente falava um pouco fora antes, né? Antes de iniciar aqui o nosso podcast, bate-papo aqui, nosso bate-papo, Mauro. E a gente tem muita carência de mostrar as marcas. Porque o que cada um com o seu papel, né? O município potencializando, a Anturvales ali trazendo no contexto dos potenciais que a gente tem, e o empreendedor embarcando nessa jornada. O que nós, como empreendedores, nós como empresa precisamos? Potencializar as nossas marcas, colocar a marca na cara do gol. E como faz isso? Nós temos o principal, que eu falo sempre que a nossa BR-386, ela é a nossa ligação, pensa num shopping, no Iguatemi, aquele corredor que... O fluxo, né? O fluxo que todo conexão, mundo né? passa. E se todo mundo passa, as pessoas estão enxergando tudo que tem ao redor e na volta. E é ali que a gente potencializa o branding da marca das empresas, né? Sim. E aí o que a gente faz? Nós nem estamos falando de turismo, mas a empresa está potencializando a sua marca, que as pessoas que estão vindo de outros lugares vão passar a conhecer aquela marca e daqui a pouco vão estar fazendo negócio. É isso que o turismo potencializa também. Não é só aquele visitante que vem aqui para conhecer a nossa cultura, os nossos espaços, mas conhecer as nossas empresas, que nós, novamente, somos um grande potencial, um centro diversificado, diferente do Brasil inteiro. E dizer que é do Vale do Taquari, né? A gente é do Vale, isso. Acho bem importante o que o Juca tá falando, porque quando a gente vai para feiras ou quando a gente precisa presentear, a gente pega produtos do Vale. Então, essa parceria é muito importante, desde a erva mate, chocolate, agora balas e os doces, né? Então, a gente tem esses produtos muito bons e que também estão com olhar para o turismo, porque estão abrindo os seus espaços para o turismo, né? Cosmético, alfajor, nossa, a gente tem um monte de coisa aqui. Então, o próprio Moisés fez o refrigerante de pitaia. O sorvete que ele serviu lá no dia do lançamento. Exato, sorvete também. Então, vai reverberando, né? Vai tendo consequências tudo que a gente vai pensando. E quando a gente fala em negócio, é isso. É outras áreas pensando junto e, como consequência, o turismo. Sim. Aí eu acho que essa porta de entrada aí, que é importante que a gente faça esse trabalho, porque, né, aqui nós já vimos o potencial, o Juca enxergou um potencial, mas a gente está vendo tantos outros, e eu quero emendar isso até para dizer assim, hoje eu viajei muito pelo país, então conheci muitos lugares, então quando tu anda, por exemplo, pela Estrada Real, né, que você vai passar e vai chegar em São João del Rei, vai chegar naquela região toda, que é o Caminho do Ouro, em Minas Gerais, por exemplo, a sinalização, né? O tempo todo você vai cruzando com sinalizações e informando os pontos turísticos, o que você vai encontrar, como que você chega, né? E a gente ainda tem um desafio, porque se eu posso estar desatento, mas se você pegar de Itabaí até Estrela, acho que a gente não tem um sinal falando do Cristo Protetor, né? E nós estamos falando da estrada que leva para o Cristo Protetor, né? Então, imaginar que aquele espaço que hoje está ali, né, ocioso, e num lugar estratégico, e aí por os dois lados, né? Porque você sai ali hoje, a expectativa em 2027, talvez as duas rodovias juntas passarem 50 mil carros por dia naquele local. Imagine
o potencial que tem de divulgação, de você mostrar lá uma pequena estátua do Cristo. Nós estamos fazendo lá o projeto do Farol em Bom Retiro, né, tendo também ali um espaço já para mostrar e sinalizar que você está chegando na região onde tudo isso acontece. E aqui, de novo, né, não estamos fazendo uma crítica, nós estamos aqui tentando contribuir para que a gente melhore essa relação. E eu iria mais longe, eu ainda acho que a gente tem que se posicionar em outras regiões, em outras rodovias, outras autoestradas. Então, a gente precisa dizer lá na Freeway, a gente precisa dizer quem tá chegando por Torres, que aqui o Vale do Taquari tem produtos e a gente se posiciona como... Os argentinos que chegam com a 287, né? Eles passam aqui, então, se você lá na fronteira, você já começar a avisar que você vai cruzar com uma pousada, com um hotel, com os pontos turísticos principais, você já tá abrindo espaço para eles chegarem aqui e ficarem aqui. Isso. Sabe que tem um movimento bem interessante, que são os uruguaios. Eles estão vindo para a região mais central, ali a Quarta Colônia. Eles se hospedam ali e eles têm curiosidade, eles são muito culturais, né? Então eles querem, e eles estão vindo muito pro Vale do Taquari. Então esse movimento internacional já está acontecendo. Eu sempre digo, a gente nem sempre está preparado, e eu acho que vem muito aí da qualificação, que é uma das pautas também, que ano que vem a gente quer focar enquanto Anturvales, né? A questão da qualificação e comunicação. A gente tem que qualificar, porque não adianta a gente só comunicar se a gente não está preparado para isso, para receber. Então, os movimentos, eles acontecem muito rápido, a gente não consegue parar, tá? Agora a gente vai se organizar, e aí agora a gente vai trabalhar essa questão. Não, a gente tem que ser tudo junto. Sim. É tudo muito dinâmico. Então, isso é muito interessante, porque a gente também tem observado esses movimentos e a necessidade também de quem está vindo. Opa, ele quer museu, ele quer igreja, ele quer um guia com conhecimento, e ele precisa de alguém falando espanhol. E agora, a gente está preparado? Então, vai muito nisso, né? Nós já vamos sinalizar lá a notícia das futuras instalações do Farol em espanhol. Até porque eles vão chegar e vão passar pela obra e vão entender que ali no futuro tem um empreendimento que eles vão poder parar por ali. Isso nós já estamos pensando nisso como uma estratégia de atrair esse público. Sim. Sabe, Mauro, que eu estava pensando o que a Vanessa falou agora? Meu pai teve um período que foi secretário de Cultura e Turismo, e ele desenvolveu um projeto muito interessante lá atrás, já nós estamos falando de mais de 20 anos, e esse projeto ele falava como trabalhar com as pessoas para saber, para conhecer os nossos locais e dar informações. O taxista, é isso aí. O Uber, o frentista. São serviços indiretos. Esses serviços, o garçom de um restaurante, esses serviços, as pessoas sempre pedem para... Quando as pessoas estão ali, chegou no posto de combustível, pede uma informação. Imagina se as pessoas que trabalham aí já sabem, já conhecem, já podem informar. Então, é uma meia venda feita já. Né? Então, como é importante assim, fazer esse engajamento amplo, né? Para que nós conheçamos realmente bem o que a gente tem, para que depois a gente possa construir uma forma de vender isso bem, e aí sim... se preparar para receber essas pessoas. A gente tem uma qualidade, eu não sou daqui, mas quando eu vim para cá eu percebi isso, o Vale é muito unido, né, quando se quer um bem comum. Então, fomos contemplados novamente esse ano com um recurso da Consulta Popular, e o projeto é qualificação, e é justamente nesse foco. A gente pegar taxistas ou pegar quem quer ser condutor, a gente qualificar essas pessoas para elas entenderem a importância de dar uma informação correta e de também saberem qual a necessidade daquele que está perguntando, né? Sim, é isso. Então, a gente falar do Vale. Principalmente, né, Vanessa, ensinar as pessoas a prestar um bom serviço. Isso, com certeza. Porque o que faz as pessoas voltarem, ou o que faz as pessoas indicarem outra pessoa, é satisfação. Né? Quando você vai a um bom restaurante que te atende bem, que te serve uma boa comida, que às vezes até o preço é mais acessível à tua realidade... Sim. Isso faz com que você diga para a pessoa, vá naquele restaurante. Então, quando o Uber, o táxi, o serviço de van, seja o transporte que estiver sendo oferecido, por exemplo, é bom, né? Dá mais segurança, dá confiança para as pessoas. Então, acho isso fundamental. E como é importante a gente pensar tudo, né? A gente precisa ter o folder, a gente precisa ter um posicionamento virtual importante, a gente precisa comunicar corretamente as informações no meio virtual, mas a gente precisa ter a sinalização e precisa ter quem está informando. Então, é tudo junto, né? É por isso que eu digo, o turismo é muito dinâmico e a gente precisa estar trabalhando, não é
por gavetas, né? Agora eu vou abrir essa, vou fazer aquilo. Não, são várias tarefas ao mesmo tempo. Mas, Anderson, voltando aqui, eu vou fazer aquilo que eu disse que eu ia cumprir um papel aqui de Sim. vez em quando, de tentar a gente não refinar tanto e poder trazer um pouco mais, alargar um pouco as conversas. Qual a ideia da Rota dos Açores, assim como a gente tem aqui as outras rotas e projetos regionais, assim, que tipo de movimento você enxerga que os prefeitos possam promover junto com as câmaras de vereadores no sentido de trazer, ofertar oportunidades, ou seja, os municípios têm espaço hoje, por exemplo, para isenção, imunidade tributária, algum tipo de incentivo fiscal que possa oferecer para os investidores. Existe hoje já algum tipo de diálogo, por exemplo, dos prefeitos da região aqui no sentido de, olha, até para a gente não ter também aquela situação de ter um canibalismo né, tributário, né, em que uma empresa acaba fazendo um jogo com os municípios para ver quem... Tem já algo hoje, Itabaí, por exemplo, você já tem um planejamento para isso? Já tem algum tipo de iniciativas voltadas para esse sentido também para fomentar o turismo, por exemplo? Essa questão a gente é importante o debate, né, Mauro? Porque essa questão pode se voltar, como o senhor mesmo falou, um canibalismo de atração, que ainda mais eu tô chegando. Mas a gente sempre tem que tentar ofertar posicionamento ali, né, de cada região. Tipo, o meu município eu tento sempre ofertar o posicionamento dele estratégico, e quando é voltado ao turismo, a gente está iniciando um trabalho buscando o que é que a gente tem no momento, né? O que seria? A gente tem propriedades rurais, sítios, que são pessoas que vieram da cidade, fizeram investimentos bem importantes, sítios muito bem organizados, familiar, que é construído por detalhes, né, feito por eles mesmos, ofertam café, ofertam também um passeio dentro da propriedade. Experiências. Experiências importantes que fazem levar a família para fazer uma rota na questão de rapel. A gente tem trilha, rapel. A gente tem também lá dentro do município o outro sítio que oferta também a questão de as pessoas ter o acesso a animais, a ovelhas, a cavalos. Colher os alimentos. Colhe e pague. Tu vai no alimento lá e colhe um tomate, como a gente estava falando antes aqui, que ele tem um sabor que só quem vai colher e comer aquele tomate que vai sentir o sabor, um tomate doce. Então, e isso como o Mauro falou, quem foi lá é a melhor propaganda de negócio. Então, a gente está trabalhando junto com os produtores, e isso interliga também essa questão do comércio local, como a gente estava falando antes. É uma mão que a gente consegue ofertar o turismo, e daqui a pouco também a gente vai vender o nosso município pela questão logística de localidade. O que eu sempre busco fazer, a gente estava falando, a gente estava comentando antes, a gente nunca fez uma rústica no município. E uma rústica é tão importante, Mauro, que pessoas de todo o Vale do Taquari, do estado, do país, vêm correr no município. A gente não fez, eu vou marcar para este ano, colocar um calendário. E eles vão correr dentro do município e vão conhecer aquele município. Eles vão se deparar com a propriedade, com uma rota turística, e isso eles vão divulgar e vão voltar para aquele município. Outro programa também, ciclismo rural. A gente nunca foi ofertado. Eu quero colocar também, isso vai ajudar também a vender o nosso turismo. São outros eventos que vão interligar né, a divulgação do turismo. Sim, cada um com a sua particularidade. Né? Nós tivemos uma reunião agora essa semana também lá para discutir a questão do próprio turismo religioso. Né? Nós temos várias pequenas igrejas, todas de origem açoriana, né? Todas estão sendo reformadas, se já não estão. Né? E é um caminho ali de 8 quilômetros que você vai passar por 3 igrejas, né? Todas estão sendo revitalizadas. Vamos tentar fazer ali as estátuas dos santos, enfim, ou das homenagens que dizem de cada comunidade, e vai permitir que as pessoas passem por vários pontos que tem alguma representação turística. Então, acho que esse tipo de iniciativa ela é extremamente importante, né? De poder
gerar resultado. Mas eu queria, Juca, trazer para cá uma outra perspectiva que às vezes quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, às vezes tem essa preocupação, porque aí nós estamos falando aqui, né, o Anderson está trazendo aqui a pequena propriedade que está fazendo ali um passeio, uma experiência, uma colheita de algum produto, né, de uma fruta, enfim, de alguma atividade que ele desenvolve, e por outro lado a gente olha um empreendimento como business. Essas atividades, elas não concorrem, né, Juca? Eu acho que elas são complementares. É essa perspectiva que tu tem. Não é o problema de uma grande rede hoteleira se instalar na região que vai atrapalhar as pousadas, nem o business atrapalhar um pequeno negócio de uma agroindústria. Eu acho que isso é perfeitamente compatível. É assim que se enxerga? Acho que vou usar até um termo. Para mim, essa é a grande sacada, né? Porque, escutando o prefeito aqui falar, quando você perguntou para ele o que já vem fazendo pelo turismo, e ele falou uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente quer se aproveitar de uma oportunidade e às vezes aquela oportunidade não é pra gente. Vamos lá, vamos pensar. E aí vai de um processo que eu acho que a Amturvales pode entrar muito bem nisso e ajudar muito bem isso, aos municípios entenderem qual é a sua vocação. Né? Porque não adianta daqui a pouco Tabaí agora pensar lá e colocar uma estátua religiosa, talvez lá. Talvez não faça sentido para Tabaí. Mas o que faz sentido? Entroncamento, desenvolvimento, conexão. Esse talvez é o viés do município. E aí ele não vai concorrer com um outro que desenvolveu um negócio que potencializa essa outra área. Então aí eu vejo que esse é o conjunto que nos fortalece. Porque, por exemplo, vamos olhar então para o Business Park específico. O que nós temos lá? Um grande ecossistema de negócios, né? Onde a gente atende e conseguiu transformar o local como um lugar de parada e destino de pessoas. Coisa que a gente não vê isso a nível de rodovias no Brasil inteiro. A gente tem espaços de parada, e vários. Parada Van, Parada Madeiro, Parada Grau, Parada Sinuelo. Paradouros daí, né? Paradouros daí. Mas a gente não tem um local de parada para que possa atender bem aquelas pessoas que realmente estão passando e precisam parar. E aí a gente conseguiu trazer a questão da tecnologia da indústria para fortalecer isso e tornar um lugar de destino. E isso provoca outras coisas, que é tanto na gastronomia, a parte corporativa, hotelaria, a conexão dos municípios num ambiente só, para poder se fortalecer e dizer assim, olha aqui, o Vale do Taquari é composto por 36 municípios e esses se fortalecem, cada um com as suas particularidades. E aí ninguém concorre com ninguém, muito pelo contrário, se fortalece, porque quando a gente vê, e o Business Park fez isso como uma amostra de como isso pode se desenvolver. O Business Park é o empreendimento elo de ligação. Mas o entorno se desenvolveu talvez mais ainda do que o próprio Business Park vem fazendo. É lógico que cada um dentro do seu tempo de maturação vai fazer isso acontecer. Mas nós já, por conta disso, nós tivemos Rede Sim, tivemos lá o Betiolo que fez grandes investimentos, temos lá o Mercado Livre, o Passarela, a própria CCR e outras grandes marcas que estão se inserindo, a Prince que está indo para lá. Sim. E então, investimentos que estão sendo feitos que a gente ainda nem viu as obras, mas que já tem investidores adquirindo áreas. Exatamente, o próprio Sicredi indo para lá. Então, a Confeitaria Garden. Então, é isso. Um fortalece o outro. Aí, vamos pensar assim, o Dorney, que tem o Parrilheiro, poderia pensar, nossa, vem mais um restaurante aqui. Mas que venha. E que venha 2, 3 ou 4. Um pool de serviços, né? Um pool de serviço e um espaço gastronômico. Porque daí a pessoa vai vir para cá e vai pensar, se eu não comer uma parrilha, eu vou comer um sushi, ou talvez vou comer sei lá, uma pizza, né? Mas aí também eu posso ver que eu posso me hospedar, e se eu puder me hospedar, talvez eu possa já fazer uma reunião de negócios, daqui a pouco já posso construir um investimento ali, já posso visitar uma empresa e comprar um equipamento da Medical Sun, e aí eu vou ver a tecnologia que a STW traz, enfim. Esse é o ecossistema que pode ser olhado para qualquer área. Sim. E se nós, municípios do Vale do Taquari, nos enxergarmos com essa envergadura e com esse potencial, ninguém nos derruba. A gente vai crescer muito, porque historicamente nós já temos essa diversidade. Então é só
olhar, fazer o dever de casa, aonde nós somos bons, Sim. né? E cada um fortalece essa sua parte. E eu tenho lido bastante, nós estamos com o projeto lá da implantação da Cabanas do Horizonte, então um projeto de cabanas, e aí algumas pessoas dizem, poxa, Mauro, mas em tudo quanto é pedacinho de mato e morro, os caras estão fazendo uma cabana. Mas quando tu vai ler estudos sobre hospedaria, por exemplo, é muito raro alguém que vá para a mesma cabana 2 ou 3 vezes. As pessoas vão numa porque viveram aquela experiência, eles vão noutra para viver outra experiência. Então, quando o grupo de pessoas que estiverem em cabanas entender que as cabanas não concorrem, mas que as cabanas se complementam, nós temos um projeto de nas cabanas ter lá um QR Code com todas as cabanas que quiserem ser nossas parceiras, porque quem sair da nossa cabana não vai voltar. Ela vai contar para alguém que vai vir, mas ela não vai voltar. Então, só que se a gente divulga entre nós mesmos, nós fazemos aquilo que a Vanessa vinha dizendo. Nós temos que conhecer a nós mesmos, o Vale, saber o que tem no Vale. E ninguém faz propaganda melhor do serviço que nós mesmos, não é isso, Vanessa? Com certeza. E é bem importante, tem vários elementos aí nas falas de vocês, quando o Juca traz essa questão aí de uma visão também mais holística e conectar os empreendedores de diversas áreas num lugar, e também a gente saber o que cada município tem de melhor, é enaltecer aquilo que tem. A gente não precisa ficar inventando a roda ou copiando o que o vizinho está fazendo. Então, é buscar e saber a sua identidade, é fortalecer isso e começar a criar produtos, como a Rota dos Açores, e conectar outros elementos, porque é isso que já existe. Já tem, já aconteceu no passado. E como que a gente vai transformar isso em produtos turísticos? Ou daqui a pouco em produtos turísticos e culturais, e mais ali na frente a gente ter um fluxo turístico baseado nisso. Então, vai muito do planejamento, da conscientização. Eu acho que muito essa visão holística aí também, né? E essa questão de cabanas, ela é muito interessante, porque começou ali um movimento forte na pandemia, né? Tanto de investimentos quanto de procura por esses espaços. E muitos negócios tiveram que se adaptar. Uma mesa de escritório, porque o pessoal viu que poderia não trabalhar nas empresas, não podia aglomerar. Tendo internet, tá tudo resolvido, internet, tendo estrutura. Então, foi também do empreendedor ver essa necessidade e se atualizar nisso para conseguir captar esse cliente. Então, esse movimento... E aí, por que eles vão ficar numa cabana e não vão ficar em outra? Qual o teu diferencial? Então, a gente tem um movimento no Vale, muitas cabanas surgindo, muitos negócios diferentes surgindo. Até semana passada, a gente fez um evento, né? Da Naturvales aqui em Lajeado, onde a gente reuniu 3 influenciadores. Até foi o Fabinho aqui do 365 que fez a mediação, e foi muito interessante, porque são pessoas de renome. A gente trouxe um da Serra Gaúcha, um de Erechim, um de Sapucaia, justamente para estar falando desse posicionamento na internet e como esses empreendedores podem alcançar mais, reverter em venda, não só seguidores, né? Não ficar só no virtual. Mas esse é o objetivo. O que a gente tem no Vale para mostrar como que as cabanas e as hospedagens podem se posicionar. Então, é um movimento que tem acontecido e crescido, né? Então, como essa importância, como a gente estava falando antes, da questão da sinalização, mas também de se posicionar virtualmente e passar a informação correta e vender aquilo que vai entregar, né? E talvez um desafio, né, Anderson, a gente que tem trabalhado ali, se debruçado um pouco sobre as questões da Rota dos Açores, ainda que um pouco de forma amadora, né, porque os especialistas, a Vanessa que está aqui conosco, é a Ângela que trabalha como turismóloga lá em Bom Retiro e outras pessoas, mas a gente consegue, ainda que com esta pouca experiência no negócio, perceber a falta de aparelhos que nós temos, por exemplo, na Rota dos Açores. A gente foi dar uma olhada rápida, Juca, assim, dos 5 municípios da Rota dos Açores, só tem hotel em Taquari. Quando você faz uma busca, e aí claro que isso é precário, porque isso é uma deficiência da comunicação, que a Vanessa já trouxe aqui, quando você faz uma busca com inteligência artificial para você resgatar restaurantes que você poderia sugerir para as pessoas nos municípios da Rota, praticamente a gente não tem, né, uma integração dessa informação, ou essa informação chegar de forma que as pessoas consigam identificá-la. Né? Então, sim, se a gente pensar só nesses 2 pontos hoje, o potencial que a Rota dos Açores tem, né, seja na hotelaria, seja a hotelaria turística, seja a hotelaria
negocial, negócios. né? Porque hoje, assim, muitas vezes, em vez de você ir até Porto Alegre e pagar caro para um hotel em Canoas, em Porto Alegre, você pode fazer um hotel em Itabaí, Fazenda Vila Nova, em Taquari, na beira da rodovia, que pode atender esses dois públicos. E o cara diz, não, eu vou parar aqui, vou descansar, vou ficar num lugar mais tranquilo e de manhã, às 5 horas, eu acordo e vou para Porto Alegre com a minha carga, para minha reunião, para o meu compromisso. Então, acho que esta é uma questão importante, né, Anderson, da gente identificar assim, quais são nossas deficiências, pensando nisso, e como a gente vai atrair investidores para esses, principalmente para esses dois ramos. E, obviamente, né, Vanessa, a necessidade de qualificar pessoas para esses dois segmentos, inclusive, que também é um desafio que a gente tem. Seria nesse caminho, Anderson? Eu vou voltar um pouco à fala da Vanessa ali, a respeito ali dos investidores das cabanas. Isso é importante a gente destacar que a gastronomia do município também, ela vai ser uma referência para a tua cabana. Isso é muito importante, que no município a gente tem algumas poucas cabanas lá, mas cada empreendedor ele vai servir, né, aquele café, aquele almoço diferenciado do Mauro lá, do Juca, da Vanessa. Isso vai também ser um ponto muito importante da gente qualificar e qualificar aquele produto que está sendo servido, né? Com aquela peculiaridade ali daquela localidade, isso é muito importante. E a fala do Mauro, agora a gente tem que juntar esses municípios, né? Trabalhar, né, Mauro? Como tu falasse aqui que a gente está de forma amadora, mas a gente tem o aporte da Vanessa, que é muito importante, o teu conhecimento também está se juntando e trazendo, igual que eu falei antes, que o teu tempo é curto, mas tu está, né, se dedicando. Tem o Juca também. E a gente aproximar agora os prefeitos e a gente colocar nessa rota, como tu falaste ali, todo o potencial do município, né, na gastronomia, para a gente poder, quando fizer uma busca no Google lá, né, ao qual o empreendimento que tem em Itabaí, ou Fazenda Vila Nova, para uma estadia, para uma pernoite, né? Vai aparecer lá na Casa do Mel, a gente tem umas cabanas, e ali tem o café da Casa do Mel, que é conhecido a nível nacional. Sim. Então, ali a gente já faz uma busca, e tu vai lá no sítio, né, lá do Cafundó, a gente vai contemplar com as cabanas dela e com a gastronomia do sítio. E do Muriá a gente vai ter a outra gastronomia também, que é voltada também mais para aquela região, eu digo metropolitana, não é tão caseira, porque ela veio de uma região metropolitana. Então a gente consegue colocar isso, o município, a gente acha às vezes que, pensando assim de uma forma geral, que a gente não consegue ofertar, a gente tem bastante, como o Juca falou antes, a gente tem que se conhecer, a gente tem bastante coisas a ofertar. Então, a gente juntar esses prefeitos que são colegas meus, eles buscar um tempo para isso e ver a importância, né, desse movimento que o Mauro está, eu digo assim, liderando, junto com o Turvales, e a gente colocar em prática. Eu tenho certeza que vai dar certo e a gente tá no caminho certo. E eu brinco muito, né, Vanessa, que não existe decepção maior pra gente que às vezes no domingo tu quer sair de casa para tomar um café e a Casa do Mel não abre no domingo, né? Eu passo quando eu volto em outros lugares. Mas eu vou te ofertar um outro que é um outro no município que é em frente, né? A Casa da Granja. Isso, eu passo agora na ida, a gente vai passar com o passo, a gente compra ali agora. Isso, além de tu comprar, tem um café também importante do lado da feira ali que vende. Então ali esse é um ponto muito importante de referência. Tem a churrascaria Palhoça também, que serve um almoço 100% ali, e é de família também, desde que antes de o município emancipar de Taquari, já estavam ali trabalhando. Então a gente tem uns pontos bem importantes ali, a gente está sempre... Acho que o Juca vai concordar comigo. Um negócio acaba complementando o outro, né, prefeito? Acho que é muito isso, assim. A gente tem a cabana, tá, mas a gente tem que ter a gastronomia. Porque onde é que a pessoa precisa ter uma experiência completa? Onde é que ela pode fazer uma trilha? O que mais ela pode fazer? Qual a experiência que ela vai ter? E o bacana, assim, que a gente vem nesse movimento regional é justamente indicar o que a gente tem aqui, né? De forma mais global. Não só num território. E é isso que a gente precisa comunicar e precisa organizar, né? E às vezes o empreendedor ali da cabana,
ele não vai se envolver com a gastronomia. Não, e aí isso nem gera, quer, né? isso gera Já tem. dentro do município um outro, né, setor ali que vai trabalhar e vai fornecer serviço. Nós lá, por exemplo, já estamos trabalhando assim. Nós não pretendemos servir café ou refeição na pousada. Então, ali o Parador, o Junqueira e o Paulinho, que tem lá a parte das cucas, então nós já estamos conversando com eles para que eles preparem sempre de manhã bem cedo cestas de café que vão ser colocadas na porta da cabana para que cada um tenha. Então, só ali a gente fez uma brincadeira rápida, né? Você gera um estudo que a gente fez rapidamente, você gera aí R$8.000 por final de semana, se todos os chalés estiverem ocupados, de geração de receita para aqueles 2 estabelecimentos. Né? Então, como é interessante isso, né? Porque a base, eu sempre falo, a base do turismo são as parcerias. Tu precisa de parceiros, tu não vai botar um negócio sozinho, porque tu vai precisar de outras pessoas indicando e ao mesmo tempo de outras pessoas fornecendo algo que tu não quer te envolver, ou não precisa, ou não é o foco do negócio, né? Sim. Só para complementar, eu acho assim que, voltando um pouquinho no assunto de antes, né, de fortalecer o que a gente tem, muitas vezes a gente quer oferecer. Mas o que a gente vai oferecer? Tem que ter uma referência que eu enxergue o Mauro, quando eu enxergar ele eu sei que dali vai sair isso. Se eu tenho um negócio, ali é por causa do pastel de queijo, ali é por causa do bolinho de batatinha, ali é por causa, entende? Aí tu fortalece e tu começa a marcar por conta disso. E aí não ficar jogando em muita coisa, que às vezes quem quer fazer muita coisa acaba não fazendo nada bem feito. E uma outra, muitas vezes até uma contradição que a gente tem quando falou antes sobre que a gente gostaria de tomar um café num domingo, né? Pô, a gente quer que o turista venha para cá, a gente quer que as pessoas fiquem aqui, mas se as portas estão fechadas, como é que a gente vai fazer com que ele venha? E tem uma premissa que vale sempre, uma frase que diz o seguinte: faça que eles virão. Então, se a gente tiver algo sendo oferecido, dê o tempo, porque vai acontecer, mas tem que oferecer e tem que estar aberto, né? E tem que estar preparado para quando ele vier, porque se você não quiser estar preparado para quando ele vier, então nem faça. Senão a gente fica sempre pensando, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O turista fica esperando pelo negócio abrir, fica esperando pelo turista passar na frente e entrar no seu negócio. Então, como a gente falou no início, o turismo precisa de persistência. Isso que eu ia dizer, o tempo é constância também. Entender e dominar ele. Em 2018, o Business Park não estava pronto ainda. E aí eu procurei uma primeira empresa de gastronomia. Aí ele disse assim: espetacular o lugar. E tenho convicção que a gente vai para lá, mas leve outras coisas antes. Mas aí eu pensei, mas tudo bem, se todo mundo me der essa resposta, quando é que vai começar, né? E nós estamos em 2025 indo para 2026. Eu continuo com essa empresa no radar e tá quase chegando lá, né, dela vir. Então, para te ver, né, o tempo que a gente precisa para as coisas, precisa dar o tempo, mas é aquela história, e aí é uma coisa bem importante de construir, o Mauro tá fazendo isso muito bem, construir esse engajamento. Porque se o engajamento existir e cada um com a sua potencialidade, nós nos tornamos fortes, né? E o engajamento é muito importante, e nós não nos vermos como concorrentes, nós nos vermos como aliados, parceiros, para que a gente possa, se eu não for na tua cabana, Mauro, mas que vá na cabana lá em sei lá, em Arroio do Meio, em outro lugar, mas que vá em alguém daqui do Vale. Porque num outro momento ele vai voltar dentro daquela comunicação que você falou, ele vai indicar e o outro vai indicar para o outro, então não tem como ser diferente. Exatamente. E até eu acho que uma coisa importante aqui, né, que vocês estão falando dessa coisa de saber o que fazer e como fazer, né, e vou trazer um pouco aqui a ideia de Bom Retiro, né, que se anuncia, né, como pesqueira do Vale, então o peixe como uma atividade essencial, né, e veja como isso tudo se conecta, né, agora eu estou lendo lá uma dissertação de mestrado, né, falando um pouco da gastronomia açoriana. E a base da gastronomia açoriana é o peixe, e até não teria como ser diferente, porque a ilha de Açores, né, ou seja, o agro lá não é o grande negócio, a sobrevivência lá é da atividade, né, da piscicultura, né, da pesqueira, na verdade, mais do que piscicultura lá, na verdade, é a pesca propriamente dita, né. Então, veja que tem toda uma conexão aí que
curiosamente, ou talvez culturalmente, que ficou ali, que a gente não estava sabendo resgatar, né, e que precisa ser valorizada. Eu conversei essa semana já com a Lene, que tem a escola de dança em Bom Retiro, porque eu disse, olha, precisamos fazer um grupo de danças açorianas, né, porque quando a gente trouxer pessoas aqui, seja no Clube União, que está sendo reformado, e vai ficar talvez um dos palcos mais bonitos da região, né, dentro do modelo de construção histórica que tem ali, para termos a apresentar algo da origem açoriana. Nós vamos, essa semana aconteceu em Taquari, né, o Natal açoriano, né, ou seja, daqui a pouco você vai lá fazer uma dança típica açoriana, vai ter, nós cogitamos, né, Anderson, nas nossas conversas, que os 5 municípios poderiam criar o mês açoriano, né, para a gente poder ali, ou uma semana em cada município, ou uma vez a cada evento itinerante, ou uma vez a cada 5 anos um município sediar o mês açoriano, porque esses são os resgates que a gente precisa fazer para a gente criar identidade, né, para fazer isso nas escolas. Eu vivi uma experiência muito bacana agora, recentemente, nos 30 anos de Fazenda Vila Nova, e me emociona porque realmente foi marcante para mim, porque Fazenda Vila Nova, lá, a prefeita Maria, tomou a decisão de transformar Fazenda Vila Nova na cidade das paineiras. E aí eles mostraram lá todo um trabalho que foi feito nas escolas, desde o jardim, a pré-escola, séries iniciais, com as crianças pegando galhos e com papel crepom fazendo lá, e fotinhas como se fossem lá florzinhas de paineira. É isso que nós precisamos construir, né, Anderson? Me parece que para a gente fazer essa identidade, né, açoriana aflorar, porque, mal ou bem, nós já somos municípios contaminados aqui no bom sentido, né, pela influência italiana, pela influência alemã, enfim, por todas aquelas origens, né, porque a região passou a ser praticamente um município, né, nós somos um município, na verdade, com 38 cidades dentro disso, né, então está muito misturado, mas eu acho que esse também é um papel importante, né, Anderson, de resgatar. Sim, com certeza. A gente criando a identidade, ela fica como uma marca registrada, como a gente estava falando, e depois que a gente der o pontapé inicial, tudo vai se conectar mais fácil, né? Então, a gente agora tem que iniciar esse trabalho, sentar esses 5 municípios, né? A gente não fez isso ainda, né, Mauro? Mas sexta-feira já vamos fazer a primeira conversa? Vamos fazer. Eu vou ligar para todos os prefeitos agora. A gente vai conversar com eles, ver a disponibilidade. É uma agenda que a gente sabe que é apertada de final de ano, mas a gente vai começar, então, na sexta-feira. E a partir do momento que a gente criar uma identidade, mas quando o Juca estava falando ali em 2018, que ele criou o empreendimento dele, mas 2018 foi ontem, né? E teve pandemia, teve enchente, teve um monte de coisa no meio. Foi ontem, né? A gente precisa pensar. Então, a gente está debatendo isso aqui agora, quando a gente estalar os dedos, já se passou um período aí de 5, 7 anos, e a gente já vai ter um trabalho já com marca registrada. Como tem a cultura alemã e italiana aqui, a gente tem a açoriana, nossa portuguesa, né, identificada. Bom, nós estamos aqui, Vanessa, Juca, Anderson, nós estamos caminhando aqui para o final, né, do nosso bate-papo. Eu queria primeiro, né, agradecer, obviamente, né, acho que foi uma conversa muito rica, muito bacana, porque a gente tem tentado aqui sempre nos nossos podcasts trazer todas as perspectivas aqui, poder público, organização social, vamos chamar assim, embora tenha ali também entidades do poder público, mas nós como empresa também estamos dentro da Anturvales, e o investidor. Eu acho que esse papel, né, da gente conseguir unir todas essas perspectivas, né, é importante, e ver que é absolutamente harmonioso, né, que a gente consegue conviver, que a gente consegue trocar ideias e, inclusive, fazer conexões, né? Nós brincávamos aqui, né, com a ideia do Mauro Rauch, inteligência, conexão e estratégia, né? Ali o Anderson e o Juca não se conheciam, já trocaram cartões, já estão agendando uma reunião de oportunidades, né? Não estamos falando que vão ter negócios, mas reunião de oportunidades. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, eu queria convidá-la aqui, todos aqui, para considerações finais, para alguma manifestação final, e vou começar aqui em respeito aqui às mulheres, né, também passando para que a Vanessa, então, possa, em nome da Anturvales, aí, fazer suas considerações finais. Então, agradecer o convite, obrigado aos colegas aí, o prefeito e o Juca também, de estarem dialogando e mostrando também as oportunidades do turismo, né, nos seus negócios e no seu território. E parabenizar
parabenizar, Mauro, de novo, por toda essa liderança, essas conexões aí, meio privado, público, nós como governança também. E só quero enfatizar a tua última fala ali da questão da educação, como é importante a gente enaltecer o que já tem, organizar o que já existe. Porque, na verdade, esse é o foco do turismo, né? A gente não precisa ficar inventando que o outro, ou daqui a pouco aquilo que acontece de bem em outro lugar ou em outra região, não necessariamente no meu local vai dar certo, né? A gente não precisa ver o sucesso do outro, ou querer aquele sucesso. A gente precisa enaltecer o que já tem. Então, baseado nos nossos territórios, no que a gente já tem como identidade, e aí parabéns por mais esse produto que está surgindo no Vale, né? Que é justamente isso, é pegar o que já existe nos municípios e, de uma forma, organizar eles, né? Então, a Antruvales agradece, né? Em nome do presidente Rafael Fontana, aí, que tá em viagem, organizando um pouco mais o turismo também da região, para a gente ter aí, com certeza, resultados positivos em breve. É satisfatório, assim, esse ano foi um ano de desafios, e ano que vem também vai ser, de muito trabalho, inclusive, e estamos aí disponíveis para demais projetos também, se a gente tiver perna, né, porque a gente vai se envolvendo, mas é muito satisfatório, é muito bom. Não, legal, Vanessa, e eu fico grato, né, da parceria que nós temos tido com a Antruvales, tanto na Aquibom, mas também na compreensão, né, de que esse papel que nós estamos tentando aqui exercer, ajudando na questão do desenvolvimento do turismo aqui, especialmente com a Rota dos Açores, né, é algo que a gente enxerga que é uma forma de contribuir, né? Como você mesmo disse, a Antruvales não consegue fazer tudo sozinho, os municípios não conseguem fazer tudo sozinhos, e eu acho que as vivências e as experiências das pessoas, né, podem contribuir, aproximando as pessoas, às vezes sendo ali, né, aquele cara meio chato que fica criando um monte de demanda, um monte de eventos, enfim, mas é assim que as coisas acontecem, né, Juca? Não tem como ser diferente, ou seja, ninguém faz nada sozinho. Então, quanto mais pessoas se envolverem, quanto mais pessoas estiverem presentes nesses espaços, nesses debates, quanto mais ideias e ações e iniciativas a gente puder trazer, com certeza a gente vai desenvolver o turismo cada vez mais. Eu queria até fazer um resgate aqui, né? Eu falei de muitos municípios, falei pouco de Paverama aqui, né? Mas eu queria dizer até importante, eu estive lá com o vice-prefeito, com o vereador Jonas, já tive a confirmação ontem da prefeita Michele, que vai estar conosco na sexta-feira. Paverama também tem um espaço maravilhoso lá, que é o Morro dos Cavalos, né? Que é um lugar que tem uma história associada a Anita Garibaldi, né? Tem todo um contexto histórico. Eles já me convidaram para ir lá, incrível, botar bota e bombacha e subir o morro lá, né? Então, assim, acho que é importante aqui destacar que só esse movimento da rota, a ideia do farol que nós estamos fazendo, gerou em Paverama, mas, poxa, nós também podemos fazer alguma coisa ali, porque temos uma história, temos um espaço, e que daqui a pouco não está devidamente explorado. E aí eu acho que é nessa linha, né, Juca? Ou seja, tá aí o Juca, tá aí, estamos nós aqui para tentar fazer isso para suas considerações finais. Eu te agradeço muito, né, pelo convite, foi uma ambiência bem boa, a gente sempre fala muito de ambiências, né? Quero te parabenizar pelo projeto do Caminho dos Açores, né? Mas também te parabenizar por esse movimento, que eu te vejo hoje como um conectador, né? Provocador, né? Que faz isso, essa provocação de trazer a conexão para junto. Porque conexão que não tem esse alinhamento, ela não acontece. Porque todo mundo fala de conexão hoje, todo mundo gosta, é uma palavra muito legal. Mas como tu conecta e como tu fortalece essa conexão para que ela se torne ali algo saudável, né? Algo que possa ser produtivo e que possa potencializar, principalmente essa nossa região. E tu vindo para cá, fortalecendo isso, nos traz experiência, né, de vivência aí a nível de Brasil, né, e para que a gente possa ter isso, para ajudar esse nosso vale a crescer mais ainda do que já é, se tornar mais forte do que a gente sabe que pode, e conte sempre conosco, né? Até porque o nosso negócio, o nosso empreendimento, um deles, que é o Business Park, é isso, conexão, né? Ele conecta. Então, muito obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição aí para compartilhar e participar de projetos novos, para tudo sempre pensando num convívio geral, né? Não individual, né? Mas de comunidade.
Perfeito. E eu acho que é importante, né, Juca, que a gente nunca pode ter a hipocrisia, né, e a gente às vezes ainda sofre um pouco disso, né, de achar que as pessoas não possam enxergar negócios, oportunidades e terem resultados financeiros, né? Quando a gente tira isso, né, do empresário, a gente acabou com a essência, né, do desenvolvimento, porque por mais que o município queira fazer as coisas, né, por mais que o município queira, o município não consegue fazer hotel, o município não faz restaurante. Ele cria o ambiente, né? Ele cria as condições. Agora, quem faz isso? É o empreendedor, é o empresário, é quem corre atrás. Quem corre os riscos? É o empreendedor, é o empresário. Então, quando a gente tem resultado, né, que bom, né, e até porque quem empreende tem resultado, via de regra, reinveste esse dinheiro em outro negócio ou na ampliação do seu negócio e contribui cada vez mais com o desenvolvimento. Então, eu acho que esse é o nosso papel aqui hoje, né, que é tentar viabilizar, né, que a gente tenha um ambiente entre poder público, investidores e as organizações sociais, Antro Vale, nós como Instituto, né, tentando fazer com que essas pontas todas se unam em prol de um bem maior. Obrigado, então, Juca, por estar conosco. E Anderson, então para você aqui, você hoje como representante aqui dos 5 prefeitos da Rota dos Açores, você como porta de entrada do Vale do Taquari, então também te agradecer. Né? Eu sempre tenho dito que eu sempre enxerguei Itabaí com um grande potencial, assim como enxergo Fazenda Vila Nova com um grande potencial, porque são cidades jovens e com muitas condições para fazer com que o desenvolvimento aconteça. Tem o privilégio, né, de ter as margens das rodovias à sua disposição, né? Então acho que vocês precisam muito, né, na verdade, do apoio, né, da orientação, do encaminhamento das empresas, das instituições, para que vocês façam os melhores investimentos, para que vocês também possam entregar para a comunidade onde vocês estão convivendo e que estão construindo lá, possa ser cidades cada vez melhores, maiores, mais ricas, com justiça social, com entrega de renda, né, com entrega de oportunidade, para que a gente faça com que o Vale seja ainda mais forte, mais rico, mais próspero. Então, também te agradecer e te dar aí a missão de encerrar aí o nosso bate-papo de hoje. Eu quero começar agradecendo, Mauro, pelo espaço, né, que a gente está aqui hoje representando os municípios, né, e como o Juca falou ali mesmo e comentou, o município ele tem que ser um impulsionador das empresas, das pessoas que lá residem, de forma de incentivo. O município ele pode gerenciar ali uma isenção fiscal, algum tipo de incentivo para uma empresa, para o próprio empreendedor do turismo e ser parceiro, né? E eu queria dizer aqui que é muito importante a gente estar do lado do Mauro, que é um cara visionário. Se ele não desponta, né, com essa ideia de resgatar, né, essa cultura açoriana, essa descendência nossa portuguesa, daqui a pouco isso vai se passando, né, e a gente não tem esse né, agora eu digo essa junção desses cinco municípios. É muito importante a gente, como a gente já falou aqui hoje, está aqui hoje e já está com uma agenda marcada para sexta-feira e colocar isso em prática. Eu tenho certeza que isso vai impulsionar o município em vários sentidos, em logística, em geração de emprego, renda, como a gente falou. Isso é uma corrente que vai fazer a gente entregar lá na frente, como o Mauro falou, melhorar a questão social do município, melhorar a questão logística, melhorar a entrega para a população, tanto de saúde, educação. Isso a gente tem certeza que a gente lá na ponta, o gestor ele quer fazer entregas e a gente tem que entregar resultados. Então, e de uma forma saudável, né? Não atropelando o município vizinho, aprendendo e se juntando a ele. Então, o município de Itabaí, representado agora aqui, a gente está de portas abertas para sentar várias vezes, discutir aquela questão também lá da Polícia Federal, no Ministério da Justiça. Vamos trabalhar isso aí, vamos buscar isso para os 5 municípios, a gente colocar em prática, da gente gerenciar aquele local. E outra coisa também é o Ministério do Turismo, a gente fazer umas agendas e buscar esses prefeitos para a gente montar uma agenda lá agora em março. A gente sabe que agora o ano ele está se encerrando, lá em março a gente buscar uma agenda, já deixar agendado, Mauro, sexta-feira, né, para a gente colocar já uma agenda, ficar mais fácil agora no início do ano.
a gente fazer uma agenda e já juntar esses 5 prefeitos, marcar uma agenda no ministério, a gente consegue articular lá uma agenda e a gente já vai ter, com certeza, em março, a rota de cada município ali que a gente pode ofertar, e a gente está com o projeto já em andamento e em março sentar junto com o Ministério, junto com o Governo Federal, junto com a Secretaria também aqui do Estado, que é parceira, né? Então a gente juntar essas forças e colocar em prática. Perfeito. Esse trabalho. Bom, eu queria aproveitar esse momento final aqui, né, convidar todo mundo para seguir as nossas redes sociais, né, tanto o Mauro Rauch, Inteligência, Conexão e Estratégia, seguir as redes sociais da Rota dos Açores, Cabanas do Horizonte, Farol da Luz, que são todos projetos que de alguma forma a gente está contribuindo para a sua viabilização. Então aproveitem, nos sigam, nos marquem, né, tem ideias, sugestões, que é extremamente importante. Queria também aproveitar aqui, tenho certeza que a Vanessa vai concordar comigo, a convidar todos aqueles empreendedores dos 5 municípios, mas de todos os municípios do Vale do Taquari, que façam o seu cadastro. Você pode ser dono de uma farmácia, de um posto de gasolina, de uma pequena loja, porque quanto mais empresas, né, quanto mais empreendedores estiverem com o cadastro no turismo atualizado, mais chance nós temos de buscar recursos para o nosso município, porque isso nos dá visibilidade, mostra que a gente está engajado com a ideia do turismo, né? Porque às vezes a gente acha, eu não sou dono de pousada, eu não tenho hotel, eu não tenho restaurante. Não, você que tem a lojinha, que vende um sorvete, que vende tudo por R$1,99, eu que sou muito antigo, né? Qualquer estabelecimento comercial da cidade hoje, né, recebe turista, né? Quando a pessoa chega para passear, né, Vanessa? Isso, e tudo que não é compatível, né? A gente até auxilia nisso, até escritório de contabilidade tem nos buscado para ter informações para isso, justamente porque eleva o índice, digamos assim, da região, né? Dá mais visibilidade para o negócio, para o município e a vinda de recursos também. Exatamente. Eu já propus lá na CIAB da gente fazer uma reunião para ensinar os contadores lá, ensinar os empreendedores para fazer isso, porque eu descobri, eu não estou aqui falando porque eu acho que sou um especialista, eu descobri o quanto isso impacta positivamente para o município e para a região. Então, fica aqui, né, nesse espaço o nosso convite. Bom, mas chegamos ao fim de mais um episódio, né, do nosso podcast, Mauro Rauch, do Inteligência, Conexão e Estratégia. Hoje nós falamos sobre turismo, mas principalmente sobre identidade, cooperação e visão de futuro. A Rota dos Açores, né, temos a certeza, se mostra como um grande potencial para o desenvolvimento regional, né, quando a gente alia, né, toda a parte de história, cultura, gastronomia, desenvolvimento sustentável, com a participação do poder público e dos empreendedores, a gente tem certeza que nós estamos caminhando juntos para o progresso, né, e para o bom desenvolvimento desta rota e de todas as pessoas que estarão diretamente envolvidas neste projeto. Nós seguimos aqui conectando pessoas, ideias, projetos que transformam o Vale do Taquari em um território cada vez mais forte, atrativo, conectado com suas origens. Então, muito obrigado pela companhia, nos sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.